Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 7. A promessa é para vocês. Há milênios, o salmista escreveu: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Andando e chorando. Vamos para aqui. Por trás da cena desse versículo existe uma verdade local. Disseram-me que uma antiga interpretação é que semear era um grande sacrifício. Enquanto o marido semeava, a esposa o seguia em prantos, implorando para ele parar ou então para semear pouco. Isso acontecia porque eles tinham poucas sementes para sustentá-los até a próxima colheita. Sair andando e semeando significava que haveria carência no futuro. Talvez hesitemos hoje diante do preço que Deus colocará na oração de intercessão ou do prospecto de Ele colocar sobre nós uma carga indesejada. Será esse motivo de deixarmos de orar? Peço permissão para ser repetitivo, pois já disse que se tivéssemos metade da espiritualidade que pensamos ter, iríamos à igreja como se vestidos em pano de saco e com cinzas para ungirmos nossas cabeças indignas. Com certeza, Deus não segurará por muito tempo, mas sua ira contra a rebeldia humana. Deus não segurará por muito tempo mais sua ira contra a rebeldia humana. Com indiferença quase evidente, guardamos a verdade em Deus. Não vejo as pessoas andando e chorando, onde estão as lágrimas por esta geração de escravos da luxúria, pelos milhões de perdidos em terras pagãs, por culturas pagãs que estão bem ao nosso lado. Até gostaríamos de chorar, mas estamos ocupados demais e, no momento, há muita poeira do tempo em nossos olhos. As lágrimas da eternidade não podem fluir. Ainda assim, se algum dia começarmos a lançar sementes da oração eficaz, as lágrimas começarão a correr. Repare na expressão da promessa, levando a preciosa semente. A semente tem um preço. Contudo, na vida de muitos de nós, Deus recebe apenas migalhas. Oramos se não estivermos muito cansados. Vamos à reunião de oração se não estiver chovendo. Oramos pelos pagãos se recebemos constantemente boletins de oração. Não devemos entregar a Deus aquilo que não nos custa nada. Se quisermos aprender a maravilhosa arte da intercessão, teremos que sacrificar coisas preciosas em nossa vida. Devemos oferecer a Deus sacrifícios de justiça, Salmos 4:5. E um deles é especificado: espírito quebrantado, coração quebrantado, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. Hoje há quem busque a Deus sem estar quebrantado, porque existem pregadores não quebrantados em oração. Nós, pregadores, só podemos ter uma vida de oração inteira se quebrarmos outra coisa, algo precioso. Muitos já me disseram que desejam uma vida de oração verdadeira, mas que a pressão do trabalho torna isso quase impossível. A primeira linha de um cântico bem conhecido de autoria de Elisha Hoffman faz eco às palavras fortes de Paulo em Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus desejos. Teus desejos foram pregados na cruz? Teu coração está em acordo com Deus? Para ti, diante de Jesus, todas as coisas são refúgio? Teu coração está em acordo com Deus? Crucificar a carne é muito difícil para os jovens. Foram criados para o amor e estão na fase romântica da vida. E os desejos podem gerar o caos na vida devocional. Creio ser pura lógica dizer que o cristão que passa mais tempo com alguém do sexo oposto do que em oração e leitura da palavra está errado. Os desejos não foram crucificados se a vida humana for o mais importante. Satanás é incansável na guerra contra as almas humanas. Quanto mais espaço os jovens dão a Deus, mais duros os ataques do inimigo para retomar o controle daquele espaço. E o amor é cego,
Por mais que seja engraçado, é verdade que nada cega tanto quanto o amor humano. Ele esconde multidão de pecados e também costuma nos cegar as imensas possibilidades que a autonegação traz em sua esfera. Muitos jovens derramaram muitas lágrimas tardes demais, não necessariamente por terem se casado com a pessoa errada, mas por terem se casado cedo demais. Em um curto período, estavam cuidando dos filhos, muitas vezes com dívidas, de modo que a carga era excessiva e os atrapalhava no serviço cristão. Crucificar os desejos naturais vale também para os casados. O forte guerreiro cristão chamado C.T. Studd passou quase 13 anos sem ver a esposa a não ser por um curto intervalo de 15 dias. Depois de pregar aos excluídos, a esposa de William Booth andava pelas ruas molhadas de Londres durante muitas noites. Frequentemente, a caminhada era dolorosa para ela também, pois teve muitos filhos. Lembro-me bem da senhora Rose Howells, do seminário do país de Gales, me contar que o marido dela orou durante 12 horas todos os dias, durante 11 meses, devido a uma grande questão na vida dele e na vida do seminário. É comum haver uma crucificação dos desejos quando uma pessoa é chamada para um jejum prolongado ou para um retiro de oração. A mesma exigência se apresenta quando amigos ou parentes chegam e a pessoa precisa escolher entre o espiritual e o carnal. O preço da oração eficaz é diferente para cada pessoa, porém, é fato que aquele que ora pelo Espírito terá muitas alterações em sua vida doméstica. No nível humano, o caminho para o céu é solitário. Vejo o texto: aquele, não aqueles, nem nós, que vai andando e chorando. O sujeito é singular, ele vai sozinho, chorando, carregando a semente. Não existem linhas de produção em massa na graça. É aqui que está o teste da força espiritual. Onde estará meu ponto fraco? Qual será o tamanho do desafio que Deus ousará colocar diante de mim? Hoje, quando um terreno seco está sendo arado, o fazendeiro conduz os cavalos ou o trator sozinho. O clima é terrível, o ritmo lento, o avanço é difícil. Contudo, visualizando a colheita, ele prossegue sozinho. Mas, quando chega a hora, ele derrama muitos para colherem os grãos preciosos. O mesmo acontece no mundo espiritual. Poucos quebram o terreno duro dos corações e semeiam lá a semente preciosa. Mas talvez seja necessário um exército para colher os resultados abençoados por Deus. Aleluia! A frase, levando a preciosa semente, indica as costas dobradas sob o peso do saco de cristãos. Com respeito à oração, sugerem o coração curvado e depois partido, prostrado e quebrantado sob as situações atuais praticamente sem esperança. Pode ainda indicar suportar zombaria. Muitos, apesar de serem cristãos, não levam a oração a sério. Olham de lado aqueles que dedicam longos períodos à oração. Também tem a parte de levar a carga. Talvez alguns insistam conosco para não vivermos em ritmo tão acelerado, não sermos tão severos conosco mesmo. A carne vai pedir mais atenção. Uma pessoa amada pode reclamar que está sendo negligenciada. Contudo, a semente é a palavra. Deve ser semeada em nosso coração e ter condições para frutificar. Então, podemos levá-la aos outros. Anseio por uma geração de cristãos que sejam adultos em Cristo, não sejam mais crianças, adverte Paulo. Crianças não conseguem gerar seus semelhantes, apenas a maturidade traz a capacidade de reprodução. O mesmo vale para a vida cristã. Deus procura alguém que se coloque na brecha. Essa posição não pode ser confiada aos imaturos, aos que ainda não se desenvolveram espiritualmente, mas sim a adultos. Paulo escreveu: quando me tornei homem, abandonei as coisas de criança. Muitos de nós têm muitas coisas para jogar fora antes que o Senhor coloque alguma coisa como o verdadeiro peso da oração. Participamos recentemente de reuniões com uma equipe de evangelistas. Durante um tempo de unção do Espírito, um homem simpático voltou para o Senhor após anos distante em fracasso.
A recuperação dele foi plena e completa, um milagre da graça. Acredito que os presentes levarão algum tempo para esquecer aquela oração daquele irmão. Enquanto orava, caiu em pranto e não conseguiu concluir a oração, porque Deus lhe revelara algo sobre a perdição humana. Esse peso pelos perdidos continuou com ele. Isso tem que ser carregado até que o Senhor remova, caso ele queira e de acordo com a sua vontade. Voltará sem dúvida. Todo o resultado do esforço dessa semeadura depende da expressão sem dúvida. A obediência a Deus preparou tudo para a colheita, a lei da semeadura, a do pranto e a do peso, e sem dúvida voltaremos com júbilo. Então o pranto se tornará dança, a veste de louvor ficará no lugar do espírito pesado. A antiga promessa permanecerá. Aquela que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Com alegria, trazendo consigo seus molhos. A palavra do Senhor permanece para sempre. Vá chorando, volte em júbilo. Como receberás uma palavra de Deus se não a buscares? E como poderás buscá-la se não pela oração fervorosa? Se não for assim, talvez consigas alguma coisa que seja produto de sua mente vazia para recitar diante da congregação e passar algum tempo com ela na igreja. Mas, que miserável é a pregação sobre a qual o pregador diz: é isso que tenho a dizer a vocês, nada mais, e não pode falar. Assim disse o Senhor. Thomas Boston Spring, 1699. Confira o próximo capítulo, O Pregador em Oração.